Análise sintática não precisa ser um bicho de 7 cabeças para você. Eu gosto de dizer que sintaxe é parecida com um jogo de Tetris ou com um joguinho de Lego em que a gente sai montando as peças. Não existe um único jeito de montar essas peças, mas existe um jeito que é mais padrão de se montar e outros que fogem um pouquinho da regra, mas que mesmo assim ainda fazem sentido. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor David e hoje eu te prometo que você vai ter a melhor introdução à análise sintática que você poderia ter na vida. Por isso, deixa o seu like, hoje eu dei 11 aulas e eu parei para gravar para você, tá? Então vale deixar esse like aqui e dar aquele incentivo pro prof aqui, tá? Nesse vídeo eu quero fazer uma analogia para você entender muito bem o que é sintaxe, o que é uma análise sintática. E para isso eu preparei esse slide para me ajudar a te explicar e fazer você entender muito bem do que se trata, do que o seu professor falava ou fala quando ele está falando com você sobre análise sintática. Nesse slide, pessoal, eu quero mostrar para vocês que a sintaxe é muito parecida com as peças de um joguinho de Lego e você vai concordar comigo que não existe um único jeito, uma única forma de montar essas peças, tá certo? Quando a gente usa essas peças, né, esses modelos, a gente vai poder montá-las e fazer várias imagens diferentes. E aí eu peguei para vocês essa imagem aí. Eu não sei que bicho é esse que ele montou, se é um cachorro, se é uma lhama, mas é alguma coisa, tá? Então, alguma coisa foi montada aí, tem uns bonequinhos ali embaixo, né? Tem umas pessoinhas que foram montadas. Então, tudo isso foi montado com pecinhas de Lego e essas mesmas peças de Lego poderiam ter sido usadas para montar qualquer outra coisa, né? Qualquer outra coisa que viesse à imaginação, tá? E tudo isso foi montado, pessoal, ó, desse amontoado de peças aqui. Por que eu estou mostrando isso para vocês? É que na sintaxe, quando a gente fala de termos sintáticos, a gente está falando justamente das peças, dessas pecinhas que a gente usa para montar as nossas orações. Se você não sabe o que é uma oração, tem um vídeo aqui no canal falando sobre o que é frase e lá eu explico que toda frase com verbo é uma oração, mas vale muito a pena você olhar esse vídeo lá para já adiantar esse processo aqui de aprendizagem comigo. Então, cada peça de Lego, essas pecinhas que a gente usa para montar, elas são parecidas, elas são semelhantes aos termos sintáticos, né? As funções sintáticas que cada termo vai obter. Com essas pecinhas, então eu preparei aqui, né? Eu deixei coloridinho, tá? Para você entender, para você visualizar, que cada um desses termos aqui é como se fosse essa pecinha de Lego, tá? Veja que está tudo misturado aí, ó. Tem eu e meu primo, levar, Alice, pacotes de ração, para os cachorros do abrigo, flores, entregar. Eu consigo pegar essas peças, esses termos aqui, e eu consigo montar. E eu consigo montar de formas diferentes, tá? Você aí pode pausar o vídeo e tentar montar antes de ver aqui os resultados, os dois resultados que eu consegui obter a partir desses termos sintáticos que apareceram na tela. Muito bem, então vamos montar aqui, tá? Eu vou colocar a primeira frase, a primeira oração que eu montei. Então, eu montei a frase oracional, eu levarei flores a Liz. Lembrando, pessoal, que o verbo lá na pecinha tá levar, tá? Mas você pode conjugar em qualquer forma, tá? Em pessoa, número, tempo, verbal. Então, você vai flexionar o entregar e flexionar o levar também. Então, eu montei aqui, ó, as pecinhas que eu montei. Eu levarei flores a Liz. E eu também montei, eu e meu primo entregaremos pacotes de ração para os cachorros do abrigo. Veja, pessoal, vocês podem até ter outras, montar de outras formas, tá? De outras maneiras, mas essas foram as formas que eu encontrei aqui que eu achei mais comum de montar essas orações. Então, primeira coisa para você entender dessa analogia que eu estou mostrando para vocês é, olhe para os termos numa oração, as palavras numa oração, as expressões numa oração, como peças que foram montadas, né? E que você pode separá-las e identificar cada um desses termos com um nome diferente, tá? Eu separei aqui para vocês, ó, os termos da oração e por mais que nessa aula não vai explicar para vocês o que é um sujeito, o que é um objeto, um complemento, vale a pena lembrar e se você já estudou isso, sua memória vai aquecer, tá? Então eu tenho, ó, eu levarei flores a Liz. Então o que vai acontecer? Eu vou dar nome para esses termos. Os termos da oração são as peças. Então, cada termo, e aí eu coloquei em cores para vocês observarem,
cada um desses termos vai ter uma função sintática. Eles vão ter um nome, esses termos, tá? Essas peças. Então, esse eu aqui, a gente chama de sujeito da oração. Esse levarei, a gente chama ele de verbo transitivo direto e indireto. E a gente tem flores, que é o objeto direto da oração. E nós temos a lis, que é o objeto indireto. Tudo isso aqui funcionou como peças que a gente usou para montar essa nossa oração para poder informar alguma coisa. E tudo isso que a gente está vendo aqui na tela é simplesmente a função sintática de cada uma dessas peças. A função sintática de cada um desses termos. Então, o que eu quero dizer para vocês é que todas as vezes que a gente faz uma análise sintática, a gente está separando, desmontando a oração para tentar identificar qual é a função dela e qual é a relação que essas peças, que esses termos têm com os outros termos da oração. Eu separei aqui para vocês as categorias dos termos sintáticos, né? Então, essas peças, elas são divididas em 3 categorias. A primeira categoria delas, você vai anotar aí, ou você vai tirar um print, isso é muito importante. Nós vamos ter os termos que são chamados de essenciais da oração. Gente, eu não gosto muito do nome essencial para a primeira categoria, né? Que é a categoria de sujeito e predicado. Por quê? Porque essencial é aquilo que não pode faltar. No caso das orações, toda a oração vai ter um predicado, mas nem toda a oração vai ter sujeito. Por isso que uma das coisas que a gente estuda em sintaxe é oração sem sujeito, tá? Eu gosto mais de chamar de oração de termos principais da oração, tá? Mas, na maioria das gramáticas aí, você vai encontrar o sujeito e o predicado sendo chamados de essenciais, porque são os principais termos que a gente procura numa oração. Toda oração a gente procura o sujeito e procura o predicado. Já os termos integrantes, eles não são essenciais, ou significa que eles não vão aparecer em todas as orações, mas em determinadas orações eles vão aparecer para poder completar o sentido da oração. Por exemplo, se eu disser eu gosto, eu consequentemente, obrigatoriamente, eu vou ter que dizer de que eu gosto. Então, se eu tenho que dizer de que eu gosto, tem um termo que que obrigatoriamente precisa ser colocado. Esse termo é integrante, a gente chama de objeto indireto, no caso dessa oração que eu estou dando aqui para vocês como exemplo, tá? Então, continuando aqui, vocês vão perceber que quais são os termos que são integrantes? Eles não aparecem em toda a oração, mas eles são pedidos, eles são obrigatórios em determinados casos. São o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. Temos também termos acessórios. Gente, os termos acessórios, eles não são obrigatórios, tá? Mas não significa que esses termos não sejam importantes. A gente pode retirá-los da oração, né, das orações em que eles aparecerem. No entanto, a gente vai perder algumas informações importantes. A gente vai entender a oração, né? Vai ter um sujeito, um predicado, vai fazer algum sentido, mas a gente vai perder algumas informações. Esses termos são o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo. Então, cada um tem uma função, o aposto explica, o vocativo se refere ao interlocutor, né? Chama o interlocutor para conversa. Então, são essas 3 categorias. Gente, o objetivo dessa aula, obviamente, não é explicar para você a sintaxe por completo. Tem muita coisa para se falar, só aqui vocês encontram, né, 10 categorias de 10 termos sintáticos possíveis e fora as separações, né, as divisões que a gente precisa fazer, diferenciação entre um termo e outro. Então, é muita coisa que a gente precisa estudar. Eu pretendo colocar vídeos aqui no canal, ou se você está assistindo aí depois de muito tempo que eu gravei esse vídeo, já deve ter vários vídeos aí para você assistir sobre cada um desses termos. Então, presta bastante atenção, anota isso aí. Se você quer entender sintaxe, você tem que estudar esses termos. E lembra dessa introdução quando você for estudar qualquer um desses termos. A introdução te diz o seguinte: esses termos são como peças que a gente pode montar para criar uma imagem. No caso da sintaxe, para criar uma oração ou várias orações. E a gente pode fazer isso de maneiras diferentes, dando funções diferentes para cada uma dessas palavras e dessas expressões. Eu espero ter te ajudado, afinal de contas, quando a gente está estudando análise sintática, muita gente tem pavor, fica com medo, mas você não precisa ficar com medo. Lembra dessa introdução, lembra que o professor aqui te ajudou e deixa o seu like, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!